Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Valdoni Muro Batista e este vídeo é de apresentação pessoal. Eu sou professor de arte e artista plástico, mas antes de ser isso, eu já fui várias outras coisas. Começando, eu nasci numa favela em Laranjeiras do Sul, no Paraná, e nessa favela eu trabalhei como engraxate, vendedor de sorvete, trabalhei como boia fria, cortei grama, carpi lote, fiz várias dessas atividades que eram comuns às crianças e adolescentes e mesmo os adultos realizarem. E como eu me tornei um professor de arte? Eu trabalhei praticamente a minha vida inteira e continuo trabalhando. E vejo no trabalho uma forma de realização, de alcançar meus objetivos. Quando eu trabalhava como boia fria ou pegava empreite de carpida, de roçada para fazer, eu era o típico preguiçoso. Eu tenho um irmão, muito trabalhador. Ele, enquanto ele roçava muito, eu não roçava quase nada. Eu era uma negação para esse tipo de trabalho. Por isso, eu era o típico preguiçoso. Porque eu não via sentido naquilo, sabe? Eu trabalhava para conseguir o dinheiro, só o dinheiro. E eu vejo que o trabalho ele deve trazer muito mais do que apenas o dinheiro. E na escola, eu também não era um excelente aluno, eu era um bom aluno, eu tirava notas boas, tinha facilidade para aprender, mas não era um aluno excelente, tinha vários outros alunos mais dedicados do que eu. E era muito bagunceiro, cara do céu, eu batia praticamente na sala inteira. E um dia, um professor meu, chamado Cláudio, ele me pegou pela camisa, assim, ergueu e falou: Piá, o que você quer da vida, Piá? Você vai ficar aí se drogando pelas ruas, roubando, matando outras pessoas? O que você vai fazer do teu futuro? Cara, e ali eu percebi uma coisa, que diferente dos outros professores que só ensinavam, ele me questionou. Ele me fez pensar o que eu queria para o meu futuro. E a partir desse momento eu comecei a pensar diferente. Como sair dessa realidade. Não que eu seja contra quem vive nessa realidade, mas eu acho que a gente consegue planejar um futuro melhor, buscar alternativas melhores do que trabalhar vendendo sorvete ou como boia fria a vida inteira. E aí não ter essa possibilidade de crescimento. E então eu vi no estudo uma possibilidade para isso. Eu sempre fui atrasado, porque eu entrei na escola muito tarde. Então eu era o maior da turma, por isso que eu bati nos meus coleguinhas. E quando eu estava na sétima série, naquela época era série, hoje é ano, eu comecei a fazer o supletivo. Eu aprendi uma lição fundamental para a minha vida. A única pessoa responsável pelo meu conhecimento, pelo que eu aprendo, sou eu. Eu deixei aquela ideia atrasada de que era o professor obrigado a me ensinar e eu tinha que aprender porque ele me cobrava. E comecei a estudar porque eu queria aprender. A partir do supletivo, eu comecei a me tornar um excelente estudante. E não estudava só para fazer as provas, eu estudava para saber, para conhecer, pensando numa forma de viver melhor. Nesse período em que eu estudava no supletivo, eu estudava também num projeto social que se chama PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e esse programa também mudou a minha história. Porque no PET eu tive contato com outros professores incríveis, um deles é o professor Juliano, que eu guardo no meu coração. Eu aprendi muitas coisas com ele sobre a vida, sobre como perceber o mundo, sabe? No PET tinha várias oficinas. Eu aprendi a jogar xadrez, não aprendi a jogar futebol, gente. Eu sou uma negação no futebol, eu sou um perna de pau, como se diz. Sou o cavalo, aquele que derruba os outros e que normalmente é derrubado. Então, quando eu ia jogar futebol, eu jogava normalmente no gol, porque aí não tinha como cavalhar meus colegas. E lá no PET, eu comecei a projetar melhor meu futuro também. Antes, eu queria ser um artista plástico. Pensava que eu iria viver da minha arte, não precisaria estudar para isso e tal, só ter uma habilidade técnica, manual. No PET eu percebi que isso era um pouco romântico, porque poucas pessoas conseguem viver de fato de sua arte. Então eu fui orientado por alguns professores a fazer o curso de magistério.
E aí eu comecei o curso de magistério, posteriormente eu comecei a lecionar no PET, a dar oficina de desenho, oficina de pintura, e ali eu já tive esse novo olhar para a minha vida, de que não era só aquelas possibilidades, que eu poderia ir além. Quando eu terminei o magistério, minha tia pagou meu vestibular. Eu não tinha dinheiro para pagar o vestibular, nossa, era R$75 naquela época, em uma pobreza. E aí eu fiz o vestibular para o curso de arte. E acabei passando, né? Porque, querendo ou não, eu tinha estudado bastante durante o magistério e estudei também antes do vestibular. E aí fiquei lá numa boa colocação, inclusive. No curso de arte, eu me decepcionei totalmente, porque eu tinha uma ideia do que eu iria aprender e percebi que era totalmente o inverso, cara, totalmente o inverso, sabe? Quando você vai lá pensando, nossa, agora eu vou me tornar um super artista e tal. Por quê? Porque o curso, primeiro, era focado em licenciatura e, segundo, porque a arte, a gente estudava, debatia, lia, é muito diferente da ideia de arte que eu tinha antes do curso. Então ali eu comecei a pensar a arte de um modo diferente, a pensar de um modo poético e não mais apenas como uma atividade técnica. Isso também foi importante no meu processo. Quando eu terminei o curso de arte, eu sempre produzi arte no período do curso, depois do curso, continuo produzindo, mas eu comecei a lecionar, a ser professor de arte, e isso também me ajudou muito financeiramente, porque como artista realmente ainda continua sendo difícil. Eu tenho, sim, eu vendo meus trabalhos, eu faço várias pinturas, mas não daria para viver de arte com as encomendas que eu tinha até então. Mas isso é um projeto para o futuro, não é um projeto para hoje, tá? Então eu continuo produzindo, continuo aperfeiçoando o meu trabalho. Enquanto eu dava aula de arte nos colégios, eu continuava estudando, eu fiz uma pós-graduação e depois eu estava interessado em entrar no mestrado. Eu estudei bastante, eu fiz uma prova, fui aceito no mestrado, concluí o mestrado em 2 anos, né, fiz minha pesquisa e tal, e o foco era trabalhar no ensino superior. Acabei trabalhei durante 2 anos na faculdade, mas não me interessou tanto quanto trabalhar com adolescentes. O trabalho no ensino superior ele requer muito tempo para a leitura de trabalhos de alunos e eu não via muito sentido naquilo, sabe? Aí eu acabei retomando o meu foco na produção artística e no ensino de arte e de desenho, de pintura. Então por isso que eu criei meu canal no YouTube, inclusive, para propor algumas atividades para os alunos, para pessoas interessadas em aprender desenho ou aprender pintura. Eu já produzi no canal do YouTube uma série de vídeos ensinando desenhos super simples. Quero convidá-los a assistirem essa série. E a partir da semana que vem eu vou começar uma nova série de vídeos focando no desenho do rosto humano. Então eu vou ensinar a desenhar o nariz, desenhar a boca, o olho, a orelha, o cabelo, a composição da face. Então, a partir da semana que vem, toda segunda-feira, eu vou postar um novo vídeo. Gostaria de convidá-los para assistir esses vídeos e participarem com comentários. Tá? Então, vou mostrar algumas pinturas que eu fiz. Esta pintura da Pantera Negra eu fiz no ano de 2020 com a técnica de aquarela. Eu gosto de deixar bem jogado este efeito da aquarela mesmo. Esta aquarela da Beth Armand, eu exploro mais esse efeito das manchas da aquarela, deixar bem marcado essas manchas. Esta pintura eu fiz em 2009 ou 2010, não tenho bem certeza. Era para uma exposição, eu fiz várias pinturas de indígenas. Boa parte dessas pinturas eu acabei vendendo, essa daqui está comigo ainda, tem esta outra que eu também tenho guardada aqui em casa. Então, para finalizar o vídeo, eu quero agradecer quem assistiu até aqui, pedir para que curtam, comentem.